Olá pessoal, como vocês estão? Passando aqui para trazer notícias do jejum que eu estou fazendo, também para trazer mais um vídeo, né? Vocês estão bem? Como vocês estão? Pessoal, como eu tinha comentado, até convidei quem quisesse fazer o jejum, né? Aí os dias, né, era a pessoa que ia contar, ou do jeito que a pessoa ia fazer. E eu já tô há 11 dias fazendo o jejum. E eu falei no início que eu ia gravar todos os dias uma oração, né? Mas eu achei desnecessário. Eu tô orando todo dia, né? Tô jejuando, tô orando, tô colocando as causas diante de Deus. Mas hoje eu tava ali, né? Até tomando banho, e o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso. E ele estava me lembrando de muitas coisas, né? E eu, de certa forma, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm promessas de Deus na vida de vocês? Eu acredito que todas nós temos, né? Promessas de Deus. Umas que já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir. E Deus começou a falar comigo, né, quando acho que há uns 10 anos atrás eu estava louvando numa igreja junto com as irmãs, e Deus usou duas pessoas no mesmo dia para falar a mesma coisa para mim, né? Veio uma de cada vez e profetizou e falou que Deus queria que eu me aprofundasse na palavra, que eu lesse a palavra de Deus. A segunda mulher que veio falar comigo ainda falou assim, que eu tinha como a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, porque Deus tem grandes coisas, né, para fazer na sua vida e através da sua vida. Perdão, pessoal, eu vou continuar gravando, eu espirrei, mas vou deixar assim mesmo. E aí Deus começou a me lembrar, né? E quando eu comecei a fazer esse jejum, eu estava ouvindo uma live da Nívia Soares, que é uma cantora que eu particularmente eu gosto muito e gosto das lives de oração dela. E eu não sigo ali, sabe, todo dia, né? Mas sempre que tem alguma coisa nova e os louvores dela, eu gosto muito. E ela estava até falando com Ademar de Campos, né, o pastor, que convidando, né, várias pessoas para fazer o jejum. Eu não estou fazendo o jejum da Nívia, eu nem sei como é, né? Mas Deus já vinha me tocando fortemente no coração para me fazer jejum. E eu resolvi fazer um jejum de 30 dias para que, a favor dos meus, né? Da minha casa, da minha família, da minha vida, do Brasil, né? Eu tenho orado muito pelo Brasil e tenho até sinto um pouco de retaliação, né? Porque a gente sabe que o Brasil está em mãos de pessoas que não são convertidas, pessoas que, enfim, têm orado pelo nosso país, porque se o Brasil tiver em paz, prosperar, crescer, né, nas finanças e principalmente espiritualmente, porque eu profetizo e creio em toda a minha oração que o Brasil é do Senhor, tudo fica bem para nós, né? E oro também, estou orando por Israel, por Jerusalém. Ontem eu estava vendo a capital de Jerusalém, estava passando lá no podcast. Que lugar lindo, né? E é um lugar escolhido por Deus. E é por isso que ainda tem muito livramento, apesar de em tudo que está acontecendo, né?
e que a Bíblia fala que nós temos que orar por Israel, né? Que haja paz nos muros de Jerusalém. E o meu jejum é esse, né? Eu continuo fazendo o jejum, só vai acabar dia 24 desse mês, firme, forte, em nome de Jesus, porque eu sei que é o Senhor que está me sustentando. E em meio a todas essas promessas, pessoal, que Deus fez, né? Muitas já não se cumpriram porque, primeiro, tem o tempo de Deus para tudo, né? E segundo, eu não dei lugar. Houve um tempo, né, para quem sabe que eu fiquei doente com a depressão, eu fiquei muito assim, sabe, continuava na igreja, nunca, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, nunca saí da presença de Deus, mas eu não estava ali buscando o profundo, sabe, de Deus. E aí Deus me lembrou hoje, né? E é tão lindo, né? Eu ia falar engraçado, mas as coisas de Deus, elas são lindas demais. Deus começa, o Espírito Santo começa a juntar os pedacinhos, né? Da gente, de tudo, fazendo uma restauração total. Desde o dia que nós aceitamos Jesus até a vinda dele, ele vai nos restaurando, né? Mas muitas das vezes a gente não está percebendo, ouvindo a voz de Deus, né? Por conta das situações, muitas coisas, N coisas, né? E não é que nós somos ruins ou isso e aquilo, não, é porque a vida realmente ela toma tempo, né? E é por isso que o inimigo, ele quer mesmo que você fique focado nos seus problemas, nas situações, nos desafios, para que voltando para mim, que eu não venha, né, buscar a Deus como se deve, estar ali na presença como se deve. E eu me lembrei de que a minha filha um dia, eu acho que foi na última vez que eu fui para Pernambuco com o meu filho, e ela profetizou, ela foi me levar em casa, lá na minha casa, e falou assim: mãe, em nome de Jesus eu profetizo que essa peregrinação vai acabar e que o Senhor vai restaurar a sua vida como Ele fez lá com Ezequiel, quando ele disse, Ezequiel 37, né, que ele falou para Ezequiel, que perguntou para Ezequiel se aqueles ossos podiam reviver. E Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. E hoje o Senhor me lembrando de tudo isso, né? Eu vejo a mão de Deus cada dia me restaurando. Eu não posso dar nenhum crédito para mim, nem para ninguém, nem para médico. Claro que tudo me ajudou, e a minha força também, minha pouca força, né? Minha busca. Eu tenho melhorado dia após dia, minha mente tem sido aberta dia após dia, mas toda honra e toda glória eu dou para o meu Senhor Jesus Cristo, né, que Ele tem continuado, né, a boa obra na minha vida, e é por isso que, né, eu já fui tão atacada assim, espiritualmente falando, né, em todas as áreas da minha vida, porque as pessoas, muita gente fala assim: você espiritualiza tudo. Mas quando a gente começa a ter um entendimento maior do mundo espiritual, a gente pode entender que muitas coisas, sim, é espiritual, sabe? É uma batalha, é uma coisa assim que enquanto você não se reveste, não entende o processo, não busca estar ali contrito e atento, né? E o mundo espiritual, ele é muito sério, né? E ele tem, às vezes damos legalidade, né? No mundo espiritual, até mesmo sem saber. E eu tenho quebrado muito isso no mundo espiritual, orando, pedindo misericórdia a Deus,
para que Deus venha reverter o meu quadro, como Ele tem feito. Hoje eu vejo que eu resolvia muitas coisas por emoções, sabe, por sentimentos, por aquele momento, porque eu pensava assim, não, eu resolvo naquela hora, tá bom, mas depois eu pagava o preço porque as consequências vinham e pesada, né? Então que nessa tarde o que eu quero passar para vocês é que eu continuo com o jejum. E a palavra, vou ler para vocês a palavra de início, né, que o Senhor me deu. E eu fui lá, né, ler o livro, estava lendo 31 de Isaías, que é o contexto, né, e comecei a ler o 32, que foi o versículo, capítulo 32, que foi desde o dia que eu perguntei ao Senhor, Senhor, esse jejum é coisa de mim, coisa da mente? E o Senhor, e eu abri numa palavra e o Senhor me deu essa palavra de Isaías 32, 9, que eu vou ler para vocês. É capítulo 32, versículo 9, que diz assim: Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Então eu entendi que quantas vezes Deus vem, né, e fala conosco através do Espírito Santo, ou através da palavra, ou de várias formas, e eu quantas vezes pensei, não, é da carne, não, deixa pra lá, mas, e não é de Deus. Então, para que Deus cumpra as promessas na nossa vida, tem que as arestas ser fechadas, tem que, sempre e se, né, vai, alguma coisa, né, como ele falou com Josué, vai, tenha ânimo, eu serei contigo como fui com Moisés, né? Então é várias promessas que não é tem por exemplo, eu entreguei verdadeiramente a minha vida a Deus e a minha vontade a Deus, que seja feita a vontade dele e não a minha, sempre. E muitas das vezes eu quero uma coisa, de um jeito, de uma forma, mas eu lembro que eu entreguei a minha vida para ele dirigir, para ele fazer. Isso é aquilo que eu quero, né? Se estiver nos planos do Senhor, então no tempo dele ele vai fazer para a minha vida. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo claro, eu gosto muito de sítio. Eu sempre falo que eu tenho um sonho de morar num sítio, sabe? Numa chácara, num sítio. E eu gosto demais da natureza, quero plantar, sabe, alguma coisa. E esse é o meu sonho para depois da minha aposentadoria. Mas eu entendo que a partir do dia que eu entreguei verdadeiramente, Senhor, faz a tua vontade que não seja a minha, pode ser que isso não se cumpra, porque eu não sei qual é a vontade de Deus, eu só sei que algo vai acontecer e eu estou aberta para o que o Senhor tem para mim. Eu não vou ficar batendo numa tecla que se o Senhor não quiser, Ele vai permitir, depois eu vou pagar o preço, e aí eu vou deixar Ele fazer. Tudo que a Bíblia fala lá no Salmo 37, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e descansar que o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele concederá o desejo do teu coração. Então quando a gente confia, entrega, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, eu quero desse jeito, mas se não for a tua vontade, Pai, que a minha vontade não aconteça, que do jeito que eu queira não aconteça, que seja do teu querer. E eu tenho visto o meu Senhor trabalhar grandemente. Então, pessoal, louvado seja Deus
por essa tarde. É um sábado, aqui em São Paulo tá friozinho, tá gostoso. Hoje foi um dia produtivo, como eu passei esses dias, né? Um dia lá no meu filho, ajudando com as meninas. E hoje foi um dia produtivo para limpar a casa, fazer uma coisa, fazer almoço e tudo mais. Mas sempre louvando a Deus e crendo no melhor de Deus para minha vida. E eu acredito que eu, como mulher, você como mulher, homem também, todos nós temos um chamado de Deus. Às vezes não queremos exercer, né? Não nos esforçamos para aprender, não nos esforçamos para falar o que Deus quer, não nos esforçamos para ler a palavra, para estar no culto, para fazer a vontade de Deus em si. Hoje mesmo, meu ex-marido veio aqui, o pai dos meus filhos, né? A gente, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, temos uma relação boa, né? A gente não briga, a gente quer o bem um do outro, né? Eu não concordo com as coisas do jeito que ele vive, ele pode não concordar porque eu sou cristã e ele não é, enfim, mas a gente se respeita. E eu tava falando, né, para ele se converter e buscar a Deus, porque aí ele falou assim, Deus é quem sabe. Aí eu falei para ele, não, você tem que querer, porque Deus quer, né? Mas o homem tem que fazer, tem que abrir a porta do coração para Deus entrar. Então chegou o tempo, meninas, mulheres, homens valorosos e mulheres valorosas. Vamos pedir a Deus que nos levante, que nos instrua, que nos capacite e nos encoraje, né, a fazer o que tem que ser feito. Que vocês possam ter um resto de sábado abençoado, né? Eu quero começar a colocar vídeo segunda, quarta e sexta, e na sexta-feira eu quero sempre trazer uma dica, né? Uma dica de alguma coisa, de algum produto, de alguma coisa boa para nós, tá bom? E vocês possam curtir, deixar o seu comentário e compartilhem para que outras pessoas se inscrevam no canal. Eu sei que ainda eu estou aprendendo, né? E se Deus quiser, esse canal vai ser uma porta aberta, né? Para o coração das pessoas de Deus. Porque como a Bíblia fala que nós somos cartas abertas, somos testemunhas de Cristo, né? Então é isso, meninas. Siga em frente, não desanime, creia que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir no tempo dele, mas tem né? Porque eu tenho que falar de mim. Tem que ter obediência com Deus, né? Obedecer. Que aí as portas começam a se abrir. Amém? Beijo para vocês, beijo no coração. E que essas palavras de Isaías e todas de Ezequiel 37 seja o alimento para o teu coração hoje. Que você saiba que, ainda que esteja tudo desarmado na sua vida, né? Deus é aquele que começou a boa obra e Ele é fiel para terminar. Amém? Deus abençoe.